Muito bem, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, vamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso e pedir para Ele misericórdia, para que Ele venha nos usar, para que essa palavra venha ser colocada na internet, esse veículo de pregação, para que ela possa entrar em muitos países, para ganhar muita gente para o reino de Deus. Faz alguns tempos, alguns dias, que eu não mando esses vídeos de pregação a todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga e consoladora da parte de Deus. E hoje o Espírito de Deus quer me usar para levar mais um pouco a palavra dele a todos necessitados da palavra de salvação. Hoje aqui a gente fala em salvação não só hoje, como todos os dias. E todos os pregadores devem falar somente de salvação, e que Deus cura, salva e faz as mesmas coisas que fazia no passado, Ele faz usando teus servos hoje no presente. E sempre vai fazer por toda a eternidade. Portanto, esse dia é um dia mais magnífico e glorioso, a qual o Espírito de Deus quer nos usar. E Ele escolheu um capítulo muito maravilhoso para que nós estude e medite nele. Este livro é o livro de Apocalipse, capítulo 20, que fala de condenação e salvação. Portanto, meus irmãos, não se deve ninguém se assustar quando nós lê as profecias dos finais dos tempos. Tem muita gente que se diz que tem medo quando lê o livro da profecia, Apocalipse. Não, ele deve se alegrar, porque é um alerta para todos nós. Quando nós lê a palavra de Deus, principalmente esse livro revelador dos dias finais do ser humano na Terra. Portanto, isso aqui é um alerta para todos, e que todos venham a ter o pleno conhecimento deste livro, um livro sagrado, um livro que nos dá a definição de uma vida com Deus ou a definição de uma vida com Satanás no inferno, no lago de fogo e enxofre. Portanto, nós não devemos temer, nós devemos partir para cima e conhecer a verdade, porque o único que não quer que nós conheça a verdade, esse a gente sabe que é o nosso adversário das nossas almas. E esse adversário é o diabo, porque a Bíblia fala e revela o nome claro, revelador do nosso adversário, que é o próprio diabo, porque ele é adversário de Deus e adversário de todas as criaturas de Deus. Portanto, nós temos que revelar sim, nós temos que pregar o Evangelho para que nós possa antecipar a vinda do Cordeiro de Deus. Portanto, meus irmãos, é isso que eu queria iniciar falando neste vídeo, para que nós entre agora na palavra e estudar junto a palavra de Deus. Este livro é um livro revelador, um livro magnífico, porque foi João que escreveu na ilha de Pátio este livro para nós, hoje, nos dias de hoje, que hoje nós estamos no século XXI. Muito bem, meu companheiro, meus irmãos, e todos vocês que querem conhecer um pouco a verdade, vamos agora estudar a palavra, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. E quando nós se envolve com a verdadeira palavra de Deus, nós temos a direção do Espírito Santo de Deus, que é o guia, que é a própria palavra dele, ele é que nos guia, ele que nos dá sabedoria e quem apresenta o Filho dele para cada um dos teus servos. Portanto, meus irmãos, esta é a verdadeira palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês essa forte e poderosa palavra do Senhor. Meu Deus, neste momento eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a entender a tua santa e divina palavra, meu Pai.
porque tudo, meu Pai, é para a honra e glória do teu nome. E que todos venham a entender também, meu Pai, esta palavra, para que nós possa ganhar um número grande de gente, de alma para o teu reino. E quando todos estudar esta palavra junto comigo, Pai, que ainda não conhecia a tua palavra, que não conhecia a verdadeira salvação, eles vão entender agora através desta palavra consoladora que o Senhor nos colocou dentro do meu coração. Portanto, meu Pai, desde já, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos usa para levar esta palavra nos 4 cantos do mundo, palavra salvadora da humanidade. Eu te peço, meu Pai, mais uma vez, nos ajuda a entender a tua santa e divina palavra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Aqui está a santa e divina palavra de Deus. Nós começamos o título da palavra de Deus, deste capítulo, já começa assim: Satanás é amarrado por 1000 anos. Então aqui já é o título falando de Satanás, amarrado por 1000 anos. Aí embaixo, concluindo o título, está escrito: os fiéis reina com Cristo. Então aqui é o título da palavra a qual nós vamos estudar agora. Satanás amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Certamente aqui está claro que os fiéis, os salvos, que faz parte da primeira ressurreição, reinará com Cristo por 1000 anos. Nós vamos estudar agora e nós vamos entender o significado desse título, desta palavra de Deus. Vamos primeiramente ler o capítulo todo, depois o Espírito Santo vai nos revelando, para que nós todos passem a entender verdadeiramente a palavra do Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos revela aos nossos corações. Muito bem, meus irmãos, então, capítulo 20, versículo 1, começamos a estudar esta divina palavra de Deus. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Vamos continuar aqui, porque aqui ele prendeu o diabo, a antiga serpente que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Vamos continuar aqui, meu irmão. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aleluia. Vamos entender a santa e divina palavra de Deus, meus irmãos. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fonte nem nas mãos, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos seguir adiante com a palavra de Deus. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem, até a primeira ressurreição. Amém? Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aleluia! Vamos continuar a palavra do Senhor. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Esse é o título do meio da mensagem. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém, meus irmãos? E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui a palavra do Senhor. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desce fogo do céu e os devorou. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aqui nos últimos versículos, nós vemos aqui o título que diz: o juízo final. O juízo final. Aqui foi a visão de João, quando estava na ilha de Patmos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja a presença fugiram a terra e o céu, não foi achado lugar para eles. Então aqui a gente já se vê que até o céu e a terra fugiram da presença de Deus. Tão grande é este dia, o dia do trono branco de Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos continuar. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Vamos entender. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o lago de fogo, e todos aqueles que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, o negócio aqui é mais sério do que a gente pensa. Porque aqui está a inscrição dos salvos e dos condenados. Quando acabar, tem muita gente aqui que diz que não existe inferno, e outras até que diz que nem existe céu e nem inferno. Essas pessoas, criaturas, coitada deles, que estão indo plenamente contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus aqui, para nós, é muito clara, e não devemos temer nem ter medo da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que dizem que Apocalipse é um livro muito forte. Isso é para os religiosos, para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus,
porque o Espírito de Deus nos garante e nos revela Jesus Cristo para nós, o nosso autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Portanto, meus irmãos, nós não temos que temer a morte, nós não temos que temer o inferno, porque o lugar dos salvos é o céu, o lugar dos salvos é com Cristo, o lugar dos salvos certamente vai julgar todos os perdidos junto com Deus, junto com Cristo, porque Cristo agora é o nosso advogado. No dia do julgamento, Cristo não é advogado mais, Cristo é o próprio Deus, é juiz, ele é juiz, ele vai julgar todos os mortos condenados, e todos mortos, todos vão todos ressuscitar para a sua própria vergonha, porque aqui no versículo 11 está escrito claramente o juízo final de quem? Dos mortos que morreram condenados, certo, meus amigos? Então aqui está claro, não adianta o povo dizer, eu vou ter medo, não adianta. Aqui ainda há tempo de todos se consertar e receber a salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, precisa meditar muito nesses versículos. Se você crê que não existe inferno, se você diz que não existe inferno e nem céu, por que você não lê esse versículo aqui, de 11 ao versículo 15? Porque aqui fala claramente, só se você não crê nas Escrituras Sagradas, meu irmão. Se você não crê na Escritura Sagrada, você vai estar colocado aqui. Nem julgado você vai, porque não vai ser encontrado nem nos livros, nem no livro da vida. Então a Bíblia fala que esse tal que não foi encontrado no livro da vida, esse não precisa ser mais nem julgado, porque já foi lançado em vida para o abismo. Nem necessita mais. Então, meus irmãos, isso é um alerta a qual o Espírito de Deus nos está dando. Olha, presta atenção esse versículo 15 aqui, ó, meu irmão. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, não precisa mais aqui você ter dúvida. Aqui é o seguinte, meu companheiro. Aqui, olha o versículo 12. Vamos ler o versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E abriu-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escrita nos livros, segundo as suas obras. Meu irmão, Deus não vai condenar ninguém, porque Deus não condena ninguém. Quem condena nós é nós mesmos. Quando nós executa as mal obras. Quando Deus diz, vai ser condenado, mas nós vamos ser julgados, aqueles que forem condenados vão ser julgados pelas próprias obras que nós praticamos aqui na terra. Portanto, meus irmãos, não temamos quando a palavra de Deus é clara para cada um de nós. Olha aqui o versículo 13. Olha o versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. O Hades significa o inferno. O inferno se chama o Hades também. O inferno é onde estão os mortos, os condenados, entregados. E o Hades entregaram os mortos, que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha, Deus não está condenando ninguém, porque Deus é mau. Deus não é mau, Deus ele é misericordioso, mas aqui nesse versículo vamos entender que ele é injustiça. Que ele não é injustiça, ele é justiça. Deus é justiça. E Deus está julgando conforme a tudo aquilo que nós praticamos aqui na terra. Porque a Bíblia é repleta de conselho para os salvos, para que nós não caia em tentação e venha cair no julgamento final, que é o julgamento do trono branco de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu queria passar aqui um pouco a verdade para todos aqueles que
vão ser condenados e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, a besta, a morte, o falso profeta e tudo aquilo que não presta vai ser julgado no lago de fogo com enxofre. Essa é a segunda morte, que é a separação do teu espírito para com o Espírito de Deus. Eu não sei, meu irmão, se está dando muito bem para você entender aqui a palavra verdadeira de Deus. Mas eu me esforço em passar, pela misericórdia de Deus, esta palavra viva e verdadeira, que é santa e sagrada a palavra de Deus. Aqui, meu irmão, eu espero que você venha entender a palavra verdadeira e de Deus. Aqui, ó, o versículo 3 está escrito assim. Eu leio alguns versículos, mas vocês podem pegar a sua escritura e ler e meditar ela verdadeiramente muitas horas na tua casa, para que você, se tiver no erro, saia do erro e busque a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Aqui no livro, neste livro mesmo, no livro de Apocalipse, capítulo 5 e versículo 10, está escrito, meu irmão, que está escrito assim, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos fez para Deus reis e sacerdotes. Não tem por que nós temer. Aqui está a repreensão. A repreensão no livro do Apocalipse 21, que os maus condenados vão ser julgados e condenados, lançados no abismo. E na palavra de Deus ela está repleta que Jesus Cristo nos resgatou das garras de Satanás e nos fez, de cada um de nós, rei e sacerdote para Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Você pode estudar esse grande livro, que é um livro que nos ensina. Amém, meus irmãos? E aqui, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8, reforça essa tese dos condenados e ir para o inferno. Lá em Romano 8, versículo 8, diz assim: e todos aqueles que não têm o Espírito de Deus, esse tal não é dele, ou seja, não pertence a Deus. Então entra agora, esses todos pertencem ao julgamento do trono branco, e todos aqueles que vão ser julgados no trono branco de Deus não é mais para a salvação, é para a condenação final da sua vida por toda a eternidade. É a segunda morte. Amém, meus irmãos? Então aqui ninguém está condenando ninguém e nem a palavra de Deus está condenando ninguém. A palavra de Deus, neste momento agora, está nos alertando a toda a humanidade. Tem que toda a humanidade se corrigir antes que morra, porque nós só temos salvação enquanto nós estamos vivos neste globo terreno. Depois que nós der o último suspiro, com certeza aí a palavra vai entrar em julgamento. No momento agora a palavra, repito, não está julgando ninguém. Ela está alertando a todos que, principalmente o que não crê a palavra, que esse dia vai chegar. Brevemente o dia do julgamento de Deus vai chegar. E esse dia já está próximo. Após o arrebatamento da igreja de Cristo, que Jesus Cristo vem arrebatar a igreja dele, aí é que vai entrar a grande tribulação na terra. Aí já entra praticamente o julgamento da palavra de Deus. A palavra já entra com o julgamento. Porque nessa altura a igreja de Deus, a igreja de Cristo já está no reino de Deus. Nós não vamos participar da grande tribulação, não. Não, eu tenho a plena certeza, porque a palavra de Deus nos garante que a igreja de Cristo não participa da grande tribulação. A grande tribulação é só para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Não confessaram Jesus Cristo como seu Salvador. Tiveram muitos deuses para se apegar e negaram o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E quando nós nega o sacrifício de Jesus Cristo, nós estamos dizendo a Deus: não quero salvação.
eu não aceito sacrifício, eu vou viver a minha vida particular até o dia da minha morte. Deus dá este livre-arbítrio para todos, escolher o caminho, mas ele está avisando toda a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, a Bíblia está repleta de conselho para que todos andem retos nos caminhos do Senhor, para que obtenha a sua própria salvação e tenha Jesus Cristo como o seu Redentor, o seu autor e consumador da sua fé e consumador da tua salvação. Eu tenho meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo como o autor da minha fé e o autor da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, isso é um alerta que Deus nos dá para todos aqueles que querem ser salvos. Rapaz, a Bíblia ela é repleta de conselho. A Bíblia ela é consoladora aos nossos corações. Os conselhos de Deus usando os profetas antes. Depois veio usando a igreja primitiva, que eram os apóstolos, formalizado pelo próprio Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele constituiu a igreja dele naquela hora que ele levantou os 12 apóstolos para começar a igreja dele, para que essa igreja viesse chegar até a nós hoje. Já faz mais de 2000 anos que Jesus Cristo formalizou esta igreja, que essa igreja é eu e você hoje. Os apóstolos já foram. E a igreja hoje de Cristo dá continuidade com eu, com você, que são nascidos do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma e recebe Ele como seu Salvador e depois é batizado no Espírito Santo de Deus, esse tal é discípulo de Jesus. Ele está exercendo o lugar de João, de Pedro, de Tiago e, consequentemente, o lugar de Paulo. Que Paulo pregou, ele foi o discípulo após Jesus, a subida de Jesus. Ele foi um homem que pregou para os gentios. Deus preparou ele, que Paulo se chamava antes Saulo. Ele era Saulo era contra os apóstolos de Jesus. Mas quando ele ia ao caminho de Damasco, em procura dos apóstolos para matá-los, Jesus Cristo se encontrou com ele no caminho e conversou com ele. E daquela hora em diante, Jesus Cristo formalizou Saulo, um apóstolo, para pregar para todos os gentios, para todas as línguas e nações. Gentil significa povos fora do povo judeu, do povo de Deus. Gentil significa, repito, povos fora do povo de Deus. Que o povo de Deus, verdadeiramente, é os judeus. Tanto que lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que Jesus Cristo falou: eu vim para os meus, mas os meus não aceitaram. Mas todos aqueles que aceitaram e confessam Jesus como o seu Salvador, deu-lhes o poder de ser feito Filho de Deus. Então Paulo foi constituído pelo próprio Deus, já depois de Deus, de Jesus Cristo estar sentado à direita de Deus Pai. Deus esteve com Paulo no caminho de Damasco, e ali Deus, o próprio Jesus Cristo, preparou Paulo para ser o discípulo amado e pregar para todas as línguas, povos e nações. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda muito bem, porque a igreja de Cristo chegou até nós hoje por intermédio dos apóstolos e em seguida por Paulo, que não conviveu com Jesus como homem terreno, como Paulo, como João, como os 12 apóstolos conviveram com
Jesus Cristo como homem. Jesus Cristo, ele subiu ao céu e os apóstolos deram seguimento à igreja de Cristo. E, portanto, hoje nós temos o Espírito de Deus para nos apresentar Jesus Cristo como nosso autor e consumador de nossa fé. Portanto, meus irmãos, eu queria dar um pouco de entendimento a vocês, mas espero que não só isso só iniciando um entendimento através de mim, o Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo quer usar cada um de vocês a palavra própria dele, quando vocês se interessar em estudar a verdadeira palavra de Deus e crer de corpo e alma e espírito e em verdade, em Jesus Cristo, que ele é o autor e consumador da tua fé e da tua salvação. Assim como eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, e creio que logo, logo ele vem nos buscar para nós todos participar da Santa Ceia do Senhor no reino de Deus. Aleluia! Espero que vocês tenham compreendido esta verdadeira palavra. Essa palavra do Espírito Santo me usando para levar a todos vocês uma palavra consoladora e amiga aos vossos corações. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar esse versículo, esse capítulo revelador dos finais dos tempos para vocês. Espero que vocês não só ouçam, mas meditem nesse capítulo todo. O capítulo de Apocalipse, capítulo 20 e versículo de 1 a 15. Porque esse título é revelador, meu irmão. Olha, Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Os fiéis vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, certamente é o julgamento final. Satanás é necessário que seja solto para que o próprio Deus, com o sopro da boca dele, acabe com toda essa desgraça de demônios que ele e reino do diabo. Porque a partir do sopro da boca de Deus, não vai ficar mais nenhum demônio. Todos eles vai ser lançado dentro do abismo e nunca mais ele vai tentar reinos e nações de Deus. Porque Deus vai dar um fim em Satanás, nos teus anjos, na besta, na morte, no anticristo, no falso profeta, simplesmente só um sopro que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, glorificado seja teu nome, meu Pai. Digno és o Senhor, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Toda majestade e adoração seja dada somente ao Senhor, porque toda a terra e todo o céu só louve a Deus. Está escrito, meu Pai, no Salmo 148, que todo o céu, toda a terra, todas as estrelas, o sol, tudo que há, toda a obra das mãos de Deus, louve o Senhor, louve o Senhor, todos os anjos, porque só Ele é digno de toda honra, aleluia, de toda glória, toda majestade e adoração. Vocês também, meus irmãos, a qual essas palavras eu falei de louvação a Deus, medite neste Salmo 148, porque nos fala, nos orienta. Toda língua louve a Deus, os anjos de Deus, o sol, as estrelas, as águas, tudo que todas as maravilhas das mãos de Deus foi feita para a honra, glória, louvor e majestade do único Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, todos os corações se alegram em Deus, porque Ele é o único que é digno de honra, majestade, louvor e adoração. Eu encerro agora, meu amigo, companheiro, esta pregação. Que Deus venha te abençoar e te peço mais uma vez, medite nessa pregação do Evangelho do Senhor. Eu te louvo e te agradeço e o abençoe a todas criaturas da terra, meu Pai. Que essa palavra venha ser penetrada nos mais íntimos dos corações da humanidade. Nos 4 cantos da terra, ouça a minha voz
enviada pelo Espírito Santo de Deus, que todos vocês venham ser abençoados, que todos vocês, meus irmãos, que ouvindo a palavra do Senhor, venham ser libertos, venham ser transformados, venham ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos conduz à verdadeira palavra do Senhor. Eu te abençoo, meu companheiro, minha companheira, que vocês ainda não estão salvos. Busque o verdadeiro Salvador. E só existe um. Esse é Jesus Cristo. Este é o intermediador entre Deus e o homem. É o único que pode nos salvar, até porque Ele já deu a vida dele para salvar toda a humanidade. E quando toda a humanidade reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, certamente será salvo. E mesmo assim, ouvindo a palavra de Deus, que seja salvos ou que não seja salvo, quando o evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo e todos ouviu a verdadeira palavra de Deus, ele volta e busca a igreja dele. Todos aqueles que estão salvos serão arrebatados, transladados para o céu. Os mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Jesus nos ares. Em seguida, os vivos que estão salvos em Cristo Jesus serão arrebatados, transladados para se encontrar com Jesus acima das nuvens. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Os vivos serão transladados num piscar de olho e se reúne com aqueles que foram ressuscitados. Que essa se chama a primeira ressurreição. Os mortos que estão mortos em Cristo Jesus ressuscitam primeiro e se encontram com Jesus Cristo nos ares. Em seguida, os vivos que estão em Cristo Jesus serão transladados num piscar de olho e se reúnem todos junto ali. E Jesus Cristo conduz toda a igreja à presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. Amém, meus irmãos? Sim, e também vai o Espírito Santo junto com a igreja de Cristo. E ali, certamente, o Espírito de Deus sentará no teu trono, aonde ele veio, aonde antes, no princípio, estava o Pai, o Filho, aleluia, e o Espírito Santo de Deus sentado no teu trono. Certamente agora, com certeza, está sentado o Pai e o Filho no trono deles. O Espírito Santo de Deus está agora comigo, está conosco, está com você, está na terra, conduzindo a igreja dele e convencendo o homem do pecado. Porque somente o Espírito de Deus convence o homem do pecado. Portanto, meus irmãos, eu abençoo agora mais uma vez a todos vocês e peço, medite nesse versículo, você que ainda não é salvo. Creia que a verdadeira palavra nos traz salvação, que nos orienta, mostra Jesus Cristo como o nosso Salvador. Creia, meu irmão, porque o dia da redenção nossa já está próxima. O dia da nossa redenção já está chegando. E se nós não se preparar, nós não vamos subir junto com Jesus Cristo para a Nova Jerusalém. Faça, meus irmãos, parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é dos salvos. A primeira ressurreição é daqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. A segunda ressurreição é para os perdidos, os condenados, que todos vão se achegar diante do trono branco, diante do trono de Deus, do juízo final. E naquele dia, meu irmão, não vai ter misericórdia nem piedade, porque é só para o julgamento, condenação final da sua alma. Portanto, meus irmãos, veja que a chance está aí, na tua mão. A palavra de Deus, a igreja de Cristo está aqui ainda, orando, intercedendo por todos vocês que têm outros deuses para adorar e venerar. Não venere outros deuses, só adore o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único, o autor, o nosso autor e consumador de nossa vida, o Deus Criador dos céus e da terra e o intercessor entre Deus e o homem, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço por vocês ouvir esta pregação, que Deus venha te abençoar. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu te abençoo. Na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças